gastos de brasileiros no exterior quase dobraram em novembro. E veja também. Por causa da variante Ômicron e do vírus influenza H3N2, as hospitalizações podem dobrar a cada 5 dias na cidade de São Paulo. A França começou a vacinar contra a Covid as crianças de 5 a 11 anos. Quase metade dos brasileiros tiveram as carreiras prejudicadas pela pandemia. Por outro lado, a contratação de profissionais com mais de 40 anos tem se tornado uma tendência no mercado de trabalho. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Os gastos de brasileiros no exterior quase que dobraram no último mês. O volume de despesas foi o maior em 21 meses. Os gastos de brasileiros no exterior somaram 618 milhões de dólares em novembro. Segundo o Banco Central, a alta foi de 88% na comparação com novembro de 2020, quando as despesas ficaram em 329 milhões de dólares. Esse também foi o maior resultado mensal desde fevereiro do ano passado, no início da pandemia, quando chegou a 881 milhões de dólares. Apesar do aumento, as despesas no exterior ainda não retomaram a um patamar mais forte, registrado antes da pandemia de Covid-19. E a elevação de gastos fora do país aconteceu antes do aparecimento da nova variante Ômicron, já que depois as fronteiras para viagens internacionais foram novamente fechadas em alguns países, agora no mês de dezembro. No acumulado deste ano, segundo números oficiais, as despesas de brasileiros no exterior somaram 4 bilhões e 466 milhões de dólares, uma queda de 11% em relação ao mesmo período de 2020, com pouco mais de 5 bilhões de reais. O Congresso aprovou ontem o orçamento do governo federal para 2022. A despesa será de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, 89 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil, de R$ 400 por mês. A previsão é de que o salário mínimo suba para R$ 1.210 para repor a inflação, mas o valor vai ser definido depois de o IBGE divulgar a inflação oficial no fim de janeiro. Pesquisadores apontam que na cidade de São Paulo as hospitalizações por sintomas respiratórios podem dobrar a cada 5 dias. A tendência de crescimento nos casos pode ter relação ou com a nova variante Ômicron ou com o vírus influenza H3N2. O número de internações por problemas respiratórios na capital paulista pode dobrar entre 3 e 5 dias por causa de novos agentes infecciosos. A previsão é do Observatório Covid-19, formado por um grupo de pesquisadores de diversas universidades do Brasil. O aumento brusco de internações por suspeita do novo coronavírus na capital paulista são considerados na projeção do grupo, mas ainda não está claro se a responsável pela alta é a variante Ômicron ou se são casos de gripe causados pelo vírus H3N2 ou os dois. Os últimos registros disponíveis do Sistema Estadual de Análise de Dados informam que 1.218 pessoas foram internadas por suspeita de Covid em apenas 7 dias. Isso representa um crescimento de 48,7% na semana. Os pesquisadores emitiram um alerta sobre essa evolução no município paulista e destacaram que a tendência de queda que vinha sendo observada nos últimos meses passou por uma inversão no começo de dezembro. Já no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde informou que registrou uma queda de 40% nos atendimentos de casos de gripe, na comparação com a média de 14 dias atrás. Foram 3.000 novas procuras por postos de saúde na última semana. Apenas algumas UPAs de Nova Iguaçu e de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, registraram aumento de casos. O Brasil já se aproxima de 618 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. 3 estados não tiveram registros de óbitos em 24 horas: Acre, Minas Gerais e Sergipe. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 75 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 617.948 vítimas da doença. Em 24 horas, também foram somados mais 3.621 novos casos de infecção por coronavírus. Mais de 22 milhões e 219 mil diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 140 vítimas. Está abaixo de 200 pelo 18º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 27% em relação a 2 semanas atrás.
A ausência dos dados de alguns estados segue impactando na redução. A média móvel de casos indica 3.386 registros por dia. Também apresenta tendência de queda, com uma diminuição de 62% em relação a 2 semanas atrás. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 8 unidades da federação apontaram alta: Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. 6 estados estão em estabilidade: Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Pernambuco e Piauí. 7 estados apresentaram queda: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Dessa vez, 6 estados não informaram os dados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Vamos atualizar os dados da vacinação. Mais de 326 milhões e 335 mil doses de vacinas já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, são 160 milhões e 600 mil pessoas que tomaram a primeira dose, 75,3% da população. 141 milhões 915 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 66,5% da população, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 23 milhões 775 mil pessoas, 11,1% dos brasileiros. A Fiocruz afirmou que vacinar crianças contra a Covid é fundamental para a imunidade coletiva. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.000 crianças de 0 a 9 anos morreram por complicações da doença no país desde o início da pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu um estudo para saber da importância da vacinação nas crianças. As avaliações apontaram que, sem a imunização em massa das crianças brasileiras contra a Covid, dificilmente conseguiremos atingir os patamares mínimos de imunização necessários para a proteção coletiva da população no Brasil. O levantamento inédito da Fiocruz foi submetido à Revista Brasileira de Epidemiologia. O trabalho analisa a evolução da cobertura vacinal no país e revela que o ritmo do avanço da vacinação vem caindo sistematicamente desde setembro e já chegou praticamente à estagnação. Caso essa tendência se confirme, teríamos ao fim do processo cerca de 75% da população vacinada, o que é muito pouco para a proteção coletiva. O ideal seria termos, no mínimo, 85%. Para os pesquisadores, sem as crianças, vai ser praticamente impossível alcançar esse percentual. Segundo o estudo, a principal forma de superar a curva de estagnação num patamar baixo é ampliar as faixas etárias elegíveis para a vacinação, com a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade. Embora o uso da vacina da Pfizer já esteja aprovado pela Anvisa para essa faixa etária, o governo ainda não se decidiu se vai ou não disponibilizar o imunizante. O Ministério da Saúde anunciou que vai abrir uma consulta pública sobre a vacinação infantil a partir de amanhã. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, o período, que vai até 2 de janeiro, é aberto para que a população dê opiniões e contribuições pelo site do Ministério da Saúde. Mais de 40% dos brasileiros tiveram a carreira prejudicada pela pandemia do coronavírus. O desemprego e a falta de oportunidade atingiram mais as mulheres. Com a pandemia, muitas empresas não conseguiram manter suas contas em dia. Sem ter onde tirar mais recursos por estarem fechadas ou com menor movimento, se viram obrigadas a diminuir o quadro de funcionários e até a fechar as suas portas. Para saber sobre a influência da crise na vida das pessoas, a empresa de gestão e recursos humanos Minsight produziu uma pesquisa. O levantamento apontou que 44% dos brasileiros dizem que tiveram suas carreiras estagnadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Para 73% dos brasileiros, a Covid-19 atrapalhou os planos de desenvolvimento profissional. O levantamento também aponta que os impactos da Covid afetaram mais mulheres do que os homens. Das mulheres entrevistadas, 58% estão desempregadas, enquanto entre os homens, 44% não estão trabalhando. Sobre a percepção do mercado de trabalho, 61% das mulheres afirmaram não sentir o mercado de trabalho aquecido e que não há vagas disponíveis. Entre os homens, 52% têm essa mesma impressão. O levantamento ainda revelou que 43,7% das pessoas ouvidas declararam ter sido demitidas durante a pandemia.
51,2% estão desempregados e buscando uma reinserção no mercado de trabalho. E 65,9% mudaram o plano de carreira por conta do coronavírus. Ainda falando em emprego, segundo especialistas em recursos humanos, na pandemia, os profissionais mais velhos se mantiveram firmes diante do momento de incertezas e controlaram a ansiedade dos mais jovens. Agora, a contratação de pessoas acima dos 40 anos já é uma tendência. A Ivani tem 60 anos de idade e hoje trabalha como consultora autônoma. Mas nem sempre foi assim. Ela é graduada em letras, tem pós em administração de empresas, MBA em gestão de tecnologia e formação em coaching. Por 42 anos, trabalhou em grandes empresas em 5 diferentes áreas. O último emprego foi em um banco. Quando surgiu em 2018 uma oportunidade de eu sair num plano de demissão voluntária desse banco, eu já estava com 57 anos. E eu pensei que então era a grande oportunidade de eu sair de uma empresa, né, onde eu fui muito bem acolhida e me desenvolvi, cresci demais lá dentro, mas que é a minha hora também de dar oportunidade para outras pessoas e de finalmente ter coragem de tocar meu plano B. A ideia já era seguir carreira solo, mas antes, a consultora resolveu entender a nova realidade por meio de um curso chamado Reinvente-se. E ali você acaba fazendo muitos contatos, né? Aparecem muitos contatos, aparecem muitas outras oportunidades. Então ela decidiu voltar para o mercado. Começou a enviar currículos para a área de interesse, mas... Infelizmente, vinha aquele retorno, olha, não é dessa vez, não está adequado para o perfil de agora, não é bem isso que a gente precisa. O problema seria o fator idade. Um levantamento da consultoria de carreira Robert Half, feito em 2019, mostrou que na época 69% das empresas não contratavam trabalhadores com mais de 50 anos. A faixa etária da Ivani. A alternativa para ela, então, foi mergulhar de cabeça naquele plano B. Hoje eu trabalho como coach, né, mas na área de crescimento profissional, carreira. E felizmente deu muito certo. E agora a consultora se prepara para ministrar palestras. Mas se ainda quiser voltar a trabalhar em uma empresa, este pode ser um bom momento, porque uma nova visão de mercado tem ganhado cada vez mais espaço. Assim como outros braços da diversidade, a etária hoje também é preocupação empresarial, como avalia esta psicóloga, especialista em gestão de RH. Essa é uma tendência mundial, ela é top-down, ela veio de cima para baixo, e as empresas estão tendo que se adaptar a essa questão da diversidade, até para uma questão de aceitação social da própria empresa. E ao longo da pandemia, a formação organizacional com essa diversidade etária se mostrou bem eficiente. Na pandemia, observou-se a dificuldade dos jovens lidarem com esse momento de inseguranças, de incerteza. E aí o profissional que mais se sobressaiu, que conseguiu lidar melhor com essa questão, foram os profissionais maduros. Mas essa é só uma das qualidades que os empregadores veem hoje nos profissionais mais experientes, que complementam os atributos dos mais jovens, como afirma este outro especialista na área. Os jovens, eles são super conectados, super tecnológicos, mas eles têm mais facilidade, às vezes, de lidar com a tela, né? Os mais velhos, eles têm jogo de cintura, atenção, olho no olho, para lidar com o cliente, com o colega de trabalho, né? Tem mais calma para lidar com os problemas, já passou por diversas crises, né? Então tem o pé no chão, além de ter uma experiência profissional e de vida que traz uma visão holística, né, e complementar ao jovem no sentido de ter uma diversidade maior de ideias, de pontos de vista. Segundo o último levantamento do IBGE, a expectativa de vida aqui no Brasil é de 76 anos, sem considerar os efeitos da Covid-19. Levando-se em conta que aqui o início da vida profissional é aos 16, com carteira assinada, aos 40 anos a pessoa não estaria nem na metade da jornada. Então, por que não se recolocar no mercado ou até começar uma nova carreira? E como faz bem trabalhar!
São vários os exemplos que provam isso, como a história da avó do Morris, que trabalhou até os 82 anos. Muito sobre a história dela que eu acompanhei de perto, porque apesar de ela ter trabalhado até tarde, ela estava super bem. E quando ela parou de trabalhar, foi que a saúde dela decaiu. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar envelhecimento da população no Brasil, no mundo, ver que isso estava já acontecendo de forma acelerada, pouco se falava sobre isso. E depois também percebi que a questão do preconceito etário era muito forte no mercado de trabalho e não tinha nenhuma iniciativa olhando para isso. Foi essa experiência de vida que inspirou o empreendedor a fundar a empresa que auxilia na recolocação de profissionais com mais de 50 anos. A Glauciane também teve essa sensibilidade e abriu uma empresa no mesmo ramo. Mas começa com pessoas 10 anos mais jovens, os 40 a mais, que já encontram dificuldades no mercado. Foi essa iniciativa que mudou a vida do Adriano, de 46 anos. Durante essa passagem dos 30 aos 40 anos, eu tive várias oportunidades trabalhando para grandes empresas, como Petrobras, Nucleabras. Eu fui percebendo que essas facilidades que eu tive durante esse período foram diminuindo a partir dos 40 anos. Foi aí que ele ficou 2 anos desempregado, chegou a enviar 150 currículos por semana e nada, até buscar consultoria na empresa da Glauciane. Agora empregado, ele sente que o mercado está mesmo se abrindo para profissionais maduros. Eles estão, sim, investindo mais na senioridade, em profissionais sêniores, e que trazem uma bagagem já de conhecimento, de habilidades, de técnicas. Se você tem mais de 40 anos e precisa de orientação para recolocação profissional, acesse os sites mature.com.br e rh40mais.com.br. Os cadastros são gratuitos. Depois do intervalo, você vai ver que a França começou a vacinar contra a Covid crianças dos 5 aos 11 anos. A gente volta já. Estamos de volta a 1h21 no horário de Brasília. A chefe de gabinete do governo do Acre foi presa hoje preventivamente pela Polícia Federal. A Operação Ptolomeu investiga a corrupção e lavagem de dinheiro no governo estadual. Rosângela Gama é suspeita de atrapalhar as investigações depois da primeira fase da operação. O setor elétrico está mais otimista para a entrada de 2022. As chuvas de novembro aumentaram os volumes dos reservatórios. A previsão é de que no período mais seco do ano a capacidade de geração de energia esteja cerca de 15% maior em relação a esse ano. Os riscos de falta de energia em 2022 foram amenizados com as chuvas do mês passado. Segundo a avaliação do Operador Nacional do Sistema, em novembro choveu mais do que o esperado, o que aumentou a capacidade de geração de energia nos próximos meses. O volume dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional subiu para 26,3% no fim de novembro, 0,9 ponto percentual acima do previsto pelos especialistas em energia na reunião de outubro pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Pelas projeções do Operador Nacional, os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o mais sobrecarregado, podem chegar em junho de 2022 com 58% de capacidade, 16 pontos acima do verificado na mesma data em 2021. As previsões indicam também a continuidade da precipitação acima da média na primeira quinzena de dezembro nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira. Apesar de se mostrar mais otimista, o OMS recomendou que o país mantivesse o acionamento das termoelétricas durante o mês de dezembro. E o restante do dia vai ser de calor intenso e tempo abafado em quase todo o Brasil. Por isso, o risco de chuvas fortes deve aumentar. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para essa quarta-feira em algumas cidades do Brasil. Em Maceió, Alagoas, a máxima prevista é de 30 graus. Aliás, das 5 cidades que a gente está mostrando, todas previsão de mais de 30. No Rio de Janeiro, por exemplo, máxima de 31. Em São Paulo, os termômetros podem marcar 32 graus. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, máxima de 31 graus. E em Rio Branco, no Acre, a temperatura pode chegar a 30 graus e tem alerta de chuva forte.
Na França, o Ministério da Saúde alertou que o país pode chegar a 100 mil novos casos diários de Covid em um futuro próximo por causa da rápida disseminação da variante Ômicron. O país enfrenta a 5ª onda da pandemia e, segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, a variante Ômicron será a cepa dominante da Covid na França já no início de janeiro. De acordo com o último levantamento, 94 mil pessoas morreram na França desde o início da pandemia por complicações da doença. E o país tem registrado cerca de 73 mil novos casos diários. E diante desse cenário, hoje a França iniciou a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos, vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde francês, Olivier Véran, que informou que a dose de reforço ainda não foi ampliada aos adolescentes. O Ministério do Trabalho também pediu às empresas que acelerem o uso do teletrabalho contra o aumento de casos da Covid-19. A medida vai ser adotada no país após as festas de fim de ano e deve ser aplicada para trabalhadores ao longo de 3 a 4 dias por semana. A onda de contágios provocada pela variante Ômicron avança com rapidez entre os franceses a poucos dias do Natal. Quase 20% dos casos positivos da doença no país correspondem à variante descrita como muito contagiosa. No fim de semana passado, 10% dos casos foram identificados como sendo provocados pela nova cepa do coronavírus. A taxa de incidência da Covid alcançou um recorde na França com 545 casos por semana a cada 100 mil habitantes e quase o dobro em Paris. O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou várias restrições para combater a Ômicron no país. Reuniões e festas de Réveillon limitadas a 10 pessoas, incluindo no máximo 2 não vacinadas. A 5ª onda já está se aproximando. Na Grã-Bretanha, Dinamarca e Estados Unidos, a Ômicron já está em ascensão. Esta variante difere das anteriores de algumas maneiras importantes. Especialistas acreditam que é ainda mais agressiva em termos de infecção. A presença de público em grandes eventos esportivos também vai ser suspensa. As medidas que se aplicam até mesmo a pessoas vacinadas e aqueles que se recuperaram da Covid entram em vigor a partir de 28 de dezembro. Posso entender aqueles que não querem ouvir mais sobre coronavírus, mutações e novas variantes. Mas não podemos e não devemos fechar os olhos para esta nova onda que está começando a se formar diante de nós. O chanceler recomendou testes antes das reuniões com outras pessoas nas festas de Natal e Ano Novo. Ao contrário da vizinha Holanda, a Alemanha não pretende fechar lojas, cinemas ou restaurantes não essenciais. O governo alemão já apertou as restrições em várias ocasiões, especialmente para os 30% da população que não está vacinada. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. E daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.